tinha gente parando de comer. É aí que Paulo para todo mundo e fala: epa, para tudo aí. Vamos acabar com essa bagunça. Irmãos meus, esperai uns pelos outros. A gente transporta isso para o nosso dia. Como é difícil esperar o ritmo do outro. Você já percebeu que tem gente que é agoniada para as coisas? Que quer fazer as coisas tudo rapidinho? Mas tem gente que é lerdo para entender as coisas? Que faz as coisas muito abaixo do tempo do que era para fazer? Imagina essas duas pessoas convivendo junto. Imagina essas duas pessoas tendo que viver em união. Imagina essas duas pessoas tendo que partilhar do mesmo ambiente. É uma guerra. É um Armagedon. Que não dá agonia. É verdade, é muito agoniante. Eu sei porque eu sou uma pessoa agoniada, sou uma pessoa rápida. E eu fico, e começa a esquentar uma parte da orelha assim, ó. Eu tenho um negócio de começa a esquentar as duas orelhas. Quando eu vejo alguém com muita lerdeza para coisa. Porque eu faço as coisas muito rápido, eu quero que as coisas aconteçam rápido. Mas Deus fez eu e fez você com ritmos diferentes. Já pensou se todo mundo tivesse um ritmo só? Se todo mundo fosse agoniado demais? Ou se todo mundo fosse lento demais? Imagina o caos que seria esse mundo. Mas eu, você, cada um de nós tem ritmo diferente. Ninguém tem um ritmo igual ao outro. Mas a ordem e o que Deus espera de nós é que mesmo com ritmos diferentes um do outro, espere um pelo outro. Se você é o mais apressado, espere. Se você é o mais lerdo, adiante um pouco o passo. Mas esperar um pelo outro é encontrar uma maneira de caminhar junto. Ó, eu vou esperando você aqui, ó. Mas você também adianta um pouco o passo, porque devagar demais não dá. Então você encontra um equilíbrio ali. E é isso que Deus espera da nossa relação com o próximo, da nossa relação familiar também. Imagina como é que uma família subsistiria se as pessoas caminhassem em ritmos completamente diferentes e nenhum esperasse pelo outro. Propósito de família é isso. Você tem um esposo, uma esposa, um filho, uma filha. Quantos aqui já tiveram a experiência de... Eu lá em casa, por exemplo. Eu e minha irmã, a mais velha. Filhos da mesma mãe e do mesmo pai, convivendo no mesmo ambiente o tempo todo. Mas com um ritmo completamente diferente. Eu lembro que em minha infância a coisa que eu mais ouvia era: o Hélio, espera a sua irmã. O Hélio, espera a Soliane. O Hélio, espera a sua irmã. Espera a sua irmã. Espera a sua irmã. É minha irmã, tem pouco tempo de diferença. Mas a diferença de ritmo é gigantesca. Mesmo pai, mesma mãe, mesmo ambiente, mesmo tudo. Mesmo nariz, inclusive. Para tristeza dela. Mas o ritmo é diferente. As pessoas têm ritmos diferentes. E eu lembro... Eu tenho essa dificuldade também. Tá vendo? Sou aceleradíssima e convivo com pessoas desaceleradas. Pois é. E não é agoniante, a gente fica desesperado e o desafio maior é esse. O irmão, principalmente, que é com pai e mãe, a gente tem aquele respeito, né? Fazer o quê? É pai e mãe. Mas com o irmão, que o respeito vai diminuir um pouquinho. Ah, é agoniante demais. Irmão lerdo, ou então irmão agoniado demais. Para quem é mais tranquilo, para quem gosta das coisas mais no ritmo tranquilo, e ver um irmão agoniado, deve ser agoniante também. Deve ser terrível. A pessoa comendo cru, não espera o negócio assar direito, e já vai terminando, e não termina de comer, já vai bebendo alguma coisa, já vai saindo, já vai pulando, já vai atropelando lá na frente. Mas a ordem é essa: esperai uns pelos outros. Vamos repetir essa frase, porque vocês estão muito calados. Esperai uns pelos outros. Mais uma vez, esperai uns pelos outros. Esse é o nosso desafio. A gente já está falando de vários desafios aqui, né? O primeiro foi o quê? O desafio de ser unido, de ser um só corpo. Porque um só corpo, a união promove igualdade. Se você recebeu mais, se você é como o Monte Hermon, você precisa distribuir para os montes menores. O segundo desafio é o desafio da empatia. É o desafio de se colocar no lugar do outro. É o desafio de entender a dor do outro, de sentir o coração do outro. E entender que Deus, muitas vezes, nos faz passar por situação só para conhecer o coração daquela situação. Só para conhecer o coração daquele lugar. Quando eu vejo um jovem assim, entre os seus 17 e 18 anos, entrando na faculdade, ficando feliz, de repente começando a descrer de tudo, e ficando em crise existencial e não sei o quê. Quando eu vejo isso, eu não consigo ficar insensível, não. Porque a nossa tendência é: isso é besteira, rapaz. Tá vendo que isso é uma fase? Você está deslumbrado só porque entrou na faculdade agora. Você está deslumbrado só porque está conhecendo novas ideias agora. Mas eu já passei por essa crise. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é complicado. Eu sei o quanto é complicado administrar a religiosidade com a nossa fé. Administrar coisas que a gente tinha como essenciais e de repente a gente fala: não, isso aqui não é assim. A Bíblia diz assim, isso aqui é... O desafio de constituir-se a si mesmo é muito complicado, é uma crise realmente.
E toda vez que eu vejo um rapazinho nessa crise, eu não consigo ficar insensível. Eu ouço, mesmo que pareça besteira, mesmo que eu já saiba o que vai acontecer depois, mesmo que eu conheça todo o processo, eu paro e falo, rapaz, é verdade. Mas será para eu pensar nisso e naquilo outro? Não tem isso aqui também? Porque eu já estive nesse lugar. E eu lembro que a minha maior agonia, a maior tristeza, era lembrar que, enquanto eu estava em crise existencial, que todo mundo, um momento ou outro, passa, ninguém me entendia. Ninguém sabia o que eu estava passando. E achava que era frescura, que era bobagem, etc. Imagine aí, você tem um sofrimento, você tem uma angústia, e todo mundo diz para você que é bobagem, que isso não vai lá a lugar nenhum, que isso não tem importância nenhuma, que isso é frescuragem, que isso passa logo, e não sei o quê. Você não recebe a devida atenção para isso. Mas quem já passou por aquela fase, sabe quanto é triste, o quanto é agoniante, e aí vai e se sensibiliza, se torna empático. Eu estou voltando a falar um pouco de empatia, porque eu me lembrei de uma coisa agora. Quando eu era adolescente, meus 13 anos, 14 anos, a coisa que eu mais ouvia era: a adolescência é a pior fase da vida de uma pessoa. Acho que até hoje vocês ouvem isso. A adolescência é a fase que tudo desanda, é a fase da rebeldia, é a fase chata. Aí as pessoas começam a dizer, não é adolescente, é aborrecente, ou gente chata é adolescente, ou gente, enfim. Vocês devem ouvir muito isso. E eu, adolescente, na época, eu ficava revoltado, eu falava assim, quando eu for adulto, se eu abrir minha boca para falar mal de adolescente, é muita hipocrisia. Eu ficava chateado, porque eu tinha isso de fazer uns acordos comigo mesmo, né? Eu fazia acordo de mim comigo mesmo adulto. Eu falava, quando eu for adulto, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Se eu fizer isso, eu vou zangar comigo mesmo. Era uma briga meio doida, mas de mim comigo mesmo. E na adolescência eu dizia isso, assim, mas só quem é adolescente sabe o quanto é triste não ser entendido, o quanto é ruim ouvir dizer o tempo todo que você é rebelde, que você não obedece, que você enfim, que você é desatencioso, que você não é organizado, que você é isso, que você é aquilo outro. E não se colocar no lugar. Eu falava, não, eu não posso ser um adulto assim. Se eu for um adulto assim, falando mal de adolescente, eu sou o maior hipócrita do mundo. Mas hoje a coisa que eu mais falo mal é adolescente. Hipocrisia minha. Não cumpriu o acordo comigo. Quando eu vejo alguém falar, essa fase, vou te contar, repetindo a mesma coisa que eu ouvia. Mesma coisa que eu ouvia na minha época e me chateava, que me deixava revoltado, eu falo hoje. Mas falo porque a gente é hipócrita mesmo, fui hipócrita, eu devia estar me colocando no lugar, eu já passei por aquilo. Só que todo mundo já passou, vocês também já passaram por isso. E todo mundo que repete a frase já passou por essa fase. Mas mesmo assim todo mundo se junta em coro e diz, é isso mesmo, cambada de aborrecente, cambada de namorador, tudo safado. E todo mundo na fase gostava de dar umas escapulidas, gostava de tomar banho no rio, gostava de... Meu Deus, se for pegar, desenterrar as histórias desses velhos tudo, desenterrar uma por uma, você vai ver que esses de hoje em dia não fica, meu Deus do céu, fica no chinelo. Você sabe que fica. Só que hoje todo mundo não se coloca no lugar e fala, epa, adolescente, namorador, tudo aí, pirigóspel, tudo treiteiro, isso aí não presta, etc. Todo mundo se une para apontar o dedo. Falta de empatia. Fala a verdade, a gente já passou por isso, todo mundo, não há um aqui só que possa levantar a mão e falar assim, eu nunca passei por crise nenhuma, nunca passei por problema nenhum, nunca tive dificuldade nenhuma. Se não teve, azar, porque vai ter ainda. Mas quem já teve, sabe o quanto é complicado. Então, vamos exercitar a empatia. Eu acho que, eu estou falando para pais também, e não sou pai, estou sendo ousado em dizer isso. Mas acho que é uma regra que vale basicamente para todo mundo. Você que é pai e vê seu filho passando por uma determinada circunstância, se coloca no lugar dele. Lembra como era você nessa época, do quanto era difícil alguma coisa, do quanto era difícil a conciliação, do quanto era difícil administrar essa turbulência, a puberdade, enfim, tudo isso. Lembra o quanto era complicado e seja mais maneiro, seja mais sábio também, né? Lembra o quanto você sofreu com seus pais, hein? E aí? Lembra quanto seus pais foram tão incompreensíveis com muitas coisas de vocês? Não sejam assim com os filhos também. Tome um caminho diferente, tome um rumo diferente. Trace uma nova rota. Isso é exercício da empatia. Então vamos falar a palavra toda. Empatia, exatamente. Já falamos sobre esperar uns pelos outros. Deixa
Deixa eu ver aqui o horário para não me perder. Que hora é essa aí? Que eu não tenho... 9h55, né? Então tá um horário bom. Por último, eu gostaria de falar sobre um último desejo. Talvez em outra oportunidade a gente fale mais sobre o que é que Deus espera de nós. Mas dos pontos que eu quero trazer para vocês nessa manhã, o último é esse aqui, ó. Deus espera que tenhamos amor pelo próximo. Uma coisa complicada de ter, viu? Primeiro porque é difícil entender quem é esse próximo. A gente acha que amor ao próximo é amar todo mundo indiscriminadamente. E fala, se eu amo ao próximo, eu amo todo mundo. Mentira, a gente não consegue amar todo mundo. A gente até se sente culpado, porque a gente sabe que não ama todo mundo, mas sai dizendo, eu amo todo mundo, amo o mundo inteiro. Amo todas as pessoas porque Deus me ama amar Deus me manda amar todo mundo. Mentira, não ama. Vamos ser sinceros, a gente não consegue amar quem a gente não conhece, a gente não consegue amar o mundo inteiro, não. Então, se a gente continua se iludindo, acreditando que a gente pode amar o mundo inteiro, todo mundo, a gente vai gerar uma culpa muito grande na gente. E um sentimento de frustração enorme. Porque lá no fundo a gente sabe que não ama. A gente sabe que não consegue amar. Mas Jesus explicou essa situação muito bem. Em Lucas capítulo 10, 25. Eu vou ler essa passagem. Porque as pessoas talvez não tenham a Bíblia, então eu vou ler para nós todos acompanharmos. Impressão minha ou fez mais calor agora? Esquentou, não foi? Lucas capítulo 10, versículo 25. Diz assim. Tá procurando ainda, né? Eu espero. Esperar uns pelos outros. É exercício também, viu, irmão? Esperar o outro achar o versículo da Bíblia. Vamos esperar. Quem achou mais rápido, espere quem está achando ainda. Pronto. Todo mundo achou? Achou. Diz assim, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, vá, faz isto e viverás.